Sejam bem-vindos à parte 2 das conclusões de primavera aqui no Golden Piece. E sim, essa aqui é uma parte 2, então se você não viu a parte 1, eu vou deixar um card e também um link aí na descrição do vídeo para quem quiser conferir. E como eu já falei, isso aqui vai ser uma série de vídeos. Na próxima parte eu vou falar de animes como Fumetsu no Yatae, 86, e também eu vou dar a minha opinião final sobre Tokyo Revengers. Então se você não quiser perder esse vídeo, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Para essa parte 2 aqui, eu separei metade das estreias da temporada. Então eu peguei metade dos novos animes que a gente tem nela. E fiquem tranquilos que quando eu estiver falando sobre os spoilers daquele anime, vai aparecer um aviso aí na tela. Então é só ir na descrição e já partir pro próximo. Pro primeiro e o mais polêmico que a gente teve foi Shumatsu no Valkyrie. Esse aqui eu não tinha a mínima ideia de como era o mangá, então eu só reparei que tinha um trailer ali no YouTube e eu dei uma conferida. E pelo trailer eu me animei, porque dava pra ver que era uma pancadaria sem parar. E o design dos personagens já chama muita atenção, principalmente o dos Zeus. Mas pelo trailer já dava pra perceber que a animação não era grandes coisas, infelizmente. E foi isso, 12 episódios inteiros de PowerPoint dedicado pra só 3 lutas. E eu fiquei perplexo como que eles conseguiram enrolar o suficiente para que todas as lutas se encaixassem certinho nesses 4 episódios. Além dessa enrolação, a primeira luta não é grande coisa também, e já confirma pra gente que a animação tava bem fraca. Eu tinha dado inicialmente pra Shumatsu uma nota 5, mas depois de eu ter lido o mangá, porque pelo menos a temática me conquistou, hein? Então eu preferi ler o mangá inteiro, que eu achava que ia ser muito melhor, e também eu veria a luta que eles prometeram no final, que é muito hype mesmo, e eu percebi que eles realmente desperdiçaram o material original. Então a nota final ficou 4. E eu ainda tô botando esperança que pelo menos nessa segunda temporada, que já foi confirmada, eles melhorem essa animação, porque tá complicado, viu? Então, como conclusão, leiam o mangá de Shumatsu, porque pra mim foi uma experiência muito melhor. Pro próximo a gente tem Hige Osoro. E mais um tanto de nome aí que deve estar aparecendo aí na tela, porque não importa muita coisa. E tipo, esse anime aqui só é bem fraco mesmo. O único diferencial que a gente tem é que o protagonista dá muito orgulho. As atitudes que ele toma em várias situações é muito boa e são muito satisfatórias. Esse anime tem um draminha que percorre o anime inteiro, que inclusive tem 3 episódios, e eu acho que dá pra resumir bem em 11 no total, mas beleza. E é basicamente isso. Vai ter uns caras que vai te deixar com muita raiva porque eles fizeram uns negócios com a protagonista que é muito ruim mesmo. E é isso. E pra esse anime aqui eu dei 4.5. E sim, eu dou nota quebrada pra animação japonesa. Agora nós temos Vivy. E é muito importante destacar que esse anime é da produção do Wit Studio, que também é de Attack on Titan e Vinland Saga. E ele foi escrito pelo autor de ReZero. Esse anime é sobre uma inteligência artificial que se une a esse ursinho aqui, em que aparece mais como um cubo voador do que o ursinho mesmo, vai fazer o quê? Que juntos eles vão tentar evitar uma guerra que vai acontecer 100 anos no futuro, tentando evitar que alguns eventos envolvendo essas inteligências artificiais aconteçam. E se a gente fala de Wit Studio, é claro que esse anime vai trazer pra gente cenas maravilhosas, quando se fala de animação, claro. Mas também ele não peca em direção e nem em trilha sonora. Além de Vivy ser uma real referência pra mim de coreografia de luta, viu? Porque elas eram muito bem feitas e muito fluidas mesmo. Cada uma era única. A Vivy, ela dedica a vida dela, além de corrigindo os eventos históricos que eu já mencionei aqui, ela também tem um objetivo, que ele é dado a cada IA na sua criação. E o da Vivy era de alegrar as pessoas com seu canto. E a criadora dela também adicionou uma tarefa a mais, que seria de cantar para todos do fundo do coração dela. Isso vai ser muito difícil, até porque ela não tem um coração. Então ela vive a vida inteira dela em busca de um significado para essa frase. Isso é muito bonito e poético e triste ao mesmo tempo. E a conclusão dela e do anime por si só é muito digno para essa jornada que ela tem. Eu gostei muito, mas infelizmente tem que ter um mas. Vindo do autor de ReZero, eu esperava bem mais dos personagens, além dos protagonistas, porque é ao redor deles que as missões acontecem. Então é algo que eu achava que ia ser muito melhor elaborado, mas não é tanta coisa assim não. Então a gente não se surpreende tanto com as revelações e tal. Então com isso o Vivy leva o meu 7, que foi uma nota bem merecida.
Temos agora Shadow's House. É um anime que me prendeu demais no primeiro episódio, mesmo que não tinha acontecido tanta coisa assim. A relação entre as protagonistas é muito boa de se ver. Isso praticamente me guiou no anime inteiro. Não é uma pena que além dos combates, entre muitas aspas, serem bem ruinzinhos, então a gente não tinha um real desafio para os protagonistas enfrentarem ali. Então tudo fluiu muito bem e muito fácil. Eu não gostei muito disso não. Eles também retornam com um vilão que já tinha aparecido e tinha até protagonizado um arco antes, então eu achei um bagulho muito sem sentido e foi bem desnecessário mesmo. A gente teve anúncio de outra temporada, então eu espero que eles aproveitem mais os personagens, mais o universo, porque eu achava que, pelo menos quando eu vi o anime pela primeira vez, no primeiro episódio, eu achava que eles iam expandir muito mais essa casa. Só que eles praticamente só exploraram 1% do que pode explorar ali. Então pra Shadow's House eu dou nota 6. Agora para um dos animes que mais se destacou nesse ano pra mim, e que é um anime que eu posso realmente chamar de belo, que é Bishonen Tanteidan. Esse foi um anime que já me conquistou de cara com a arte e o design que é muito marcante. Ele usa umas cores muito claras, e as artes elas são muito complexas e elas variam muito no passar dos episódios. Bishonen vai trazer pra gente vários casos em que os detetives e uma novíssima integrante do clube vão tentar resolver eles da forma mais bela que eles puderem, sempre seguindo as regras do clube de detetives de garotos bonitos. Regra 1. Seja bonito. Regra 2. Seja um garoto. Regra 3. Seja um detetive. E a última regra, e não menos importante, todos devem fazer isso como um grupo. E eu acho muito interessante como que essa obra brinca com vários estilos de arte, porque eles, a cada caso que acontece, eles variam muito essa arte que aparece para demonstrar os pensamentos de cada um dos personagens, tornando isso realmente único e inovando cada vez mais com o passar dos episódios. Para mim, o início, que tem um foco maior na tentativa da protagonista de se integrar mesmo nesse grupo, é a parte mais interessante e a mais divertida que a gente tem, além do próprio final do anime. Porque as cenas por si só, elas já são mais frenéticas e eles disputam com pessoas bem mais imponentes, querendo ou não. Os outros são bem mais focados em uma interpretação de um fato do que um confronto mesmo. O melhor do anime não são nem os casos em si, que eles são até bem simples, mas a interação do clube é muito boa. E cada experiência e a junção disso com o estilo do anime já reforça cada vez mais as mensagens que essa obra quer passar pra gente. Eles fazem um paralelo entre o poder da Mayumi, que é de ter uma visão fora do normal, comparando isso com uma mensagem de qual seria a melhor forma da gente agir diante de qualquer situação. A gente estava ali em um contexto de eleição do Grêmio Estudantil, em que o presidente do clube diz pra gente que as pessoas não deviam julgar as outras pessoas pela aparência, e nem que elas deveriam acreditar nas palavras bonitas que os outros candidatos falassem. Esse discurso é sobre acreditar na essência de uma pessoa, em acreditar na verdade por trás dela. Mesmo que ela não fosse ganhar a eleição, que pelo menos cada um deles dessem uma oportunidade de conhecer ela, e talvez até se tornarem amigos dela. Além da mensagem principal, que é, até mesmo um detetive não é um detetive para sempre. A vida deve ser vivida de uma forma belíssima, e o agora é o que mais importa, para que no futuro a gente tenha essas belas recordações. Além de outras mensagens muito boas, principalmente no último episódio, que para mim é uma masterpiece completa, e foi para mim onde a direção mais brilhou, mesmo que no anime inteiro ela tenha sido muito boa, e muito efetiva também. Esse caso trouxe pra gente exatamente o que a gente precisava para finalizar o anime. Ele trouxe uma situação que a protagonista finalmente tivesse um destaque real. E antes que eu fale sobre alguns spoilers, eu já deixo aqui a minha nota. A minha nota para Bishonen é 8, que foi bem merecido. Eu até cogitei dar um 9 para ele, mas o meio do anime é um pouco mais lentinho. Mas não é uma experiência para se perder. Agora alguns comentários com spoilers. O que foi aquele último episódio, mano? O último arco tava indo muito bem, mesmo que eles não estivessem achando conclusões tão satisfatórias assim, e a própria identidade do assassino ser meio óbvia, mas eu gostei muito. E fez os personagens pensarem sobre eles mesmos, e também eles pensam sobre o porquê deles estarem ali, do porquê deles serem um grupo. E o vilão, entre aspas, quando mostra a verdadeira face dele, o anime opta por uma mudança bem drástica mesmo na arte que passou uma tensão perfeita pra cena. E era visível o quanto ele estava conseguindo influenciar essa protagonista negativamente. E essa foi a deixa perfeita para o presidente do clube lembrar a Mayumi a jornada dela. Que seguir seu sonho era muito bonito, mas desistir dele é igualmente bonito. E que mesmo desistindo ela continuou brilhando.
e que ela não é perfeita, mas ela soube muito bem lidar com os obstáculos que ela tinha que enfrentar e ela admitiu a culpa. E no lugar de pedir desculpa para os outros, ela demonstrou isso com os resultados em cada um dos casos no anime. E a união desse grupo volta a ser o destaque do discurso. Além da fala final, que é maravilhosa, com a Mayumi mostrando a determinação dela e da mensagem do Viva o Agora. Então foi isso. Essa temporada teve estreias muito boas. Essa última que eu falei, Bishonen, ela surpreendeu muito. E se vocês assistiram algum desses animes que eu falei aqui, deixa aí nos comentários o que vocês acharam sobre eles. Se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber a parte 3 dessa série aqui. E até a próxima! Ai, 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 ai.